Olá pessoal, meu nome é Sérgio Matos, eu sou professor de Educação Básica de Filosofia e Língua Portuguesa. Esse é o nosso sexto encontro e a gente vai falar sobre algumas diferenças entre a educação tradicional e educação progressista. No encontro passado, a gente falou sobre uma prática da educação tradicional que é a mera cópia, ou seja, o CCVIP. Carimbo, cópia, vista e ponto. Carimbo, cópia, vista e ponto. Cara, não tem coisa mais chata e mais sem noção do que ficar copiando de forma mecânica. Mas sobre isso a gente já falou lá. Hoje a gente vai apresentar possibilidade de substituição a essa tradição sem sentido, que é a mera cópia. Então vamos lá. Na educação progressista tem um outro nome para isso. Chama-se então registro. O aluno, diante de uma realidade que ele conhece ou deve conhecer, que é o aprendizado, a ele então é proposto um tema, para ele é proposto uma possibilidade de lidar com algum tipo de conteúdo a ser aprendido. E ele deve registrar aquilo. Mas como que é o registro? O registro é a partir da compreensão dele desse problema, tema, conteúdo, seja lá o que for. E ele registra aquilo com o seu estoque, com o seu vocabulário e aquele vocabulário que ele está aprendendo ali que é novo, que sempre tem que entrar coisa nova, lógico que tem, né? Só que na educação progressista, esse registro, como eu já falei em encontros anteriores, que é num suporte material dele, seja lá qual for, mas aquele que a gente conhece mais é o próprio caderno. Então ele registra, ou no celular, ou no tablet, mas no caderno, ele registra a sua compreensão desse problema. E o que acontece? Qual que é a diferença em relação à educação tradicional? Que ele vai registrar ali de forma significativa, ou seja, para ele, educando, faz sentido. Por quê? Ele registrou aquilo que ele compreendeu. Só aí, gente, já vai uma diferença tremenda. E o prazer que se sente com o aprendizado e com o registro daquilo que ele compreendeu é o que motiva o educando, terminologia da educação progressista, e não aluno da educação tradicional, que proporciona ao aluno a sentir prazer, que proporciona o educando a sentir muito prazer. O que acontece nesse processo? Quando o educando é colocado diante de um problema para buscar soluções, ele tem que se apropriar de algum tipo de conhecimento para que ele possa desenvolver aquela atividade ou aquele conjunto de atividades na busca de soluções. Assim, o que ele vai fazer? Ele vai se apropriar de algum tipo de conhecimento ou de um conjunto de conhecimentos, diferentemente da educação tradicional, que ele simplesmente se adapta àquela situação. Então, olha só, se por um lado é apropriar, pelo lado de cá é adaptação. Adaptação é coisa de bicho, nada contra os bichos. Mas eles é que se adaptam às situações. Nós fazemos cultura, somos seres de cultura, ou seja, nós nos apropriamos de conhecimento e criamos soluções. Criamos criatividade, produção de conhecimento. Isso tudo faz parte de um pacote só, de um processo grande de significação do conhecimento. Porque aquilo passa a fazer sentido para o educando. O que acontece na educação tradicional? Quando ele deixa de proporcionar ao aluno, na educação tradicional, esse prazer, ele passa então a ser chamado, rotulado de o aluno não faz nada, o aluno é preguiçoso, o aluno não quer saber de estudar. Se eu fosse aluno dessa escola tradicional, eu também ia ficar morrendo de preguiça. Por quê? Porque não é nada prazeroso ficar copiando uma coisa que já existe em outro lugar. O grande barato é aprender coisas novas a partir da apropriação, a partir da criatividade. Isso é que é gostoso. E o aluno, na educação progressista, ele passa então a ser um aluno ativo, aquele que anda com as próprias pernas. Ou seja, é um aluno que adquire paulatinamente autonomia, centralidade no processo ensino-aprendizagem. Por outro lado, na educação tradicional, ele é passivo, porque ele só recebe a coisa pronta. É chato demais, é ruim demais. A educação tradicional, ela faz do seu próprio processo uma lide constante entre quem ensina e quem aprende.
Na educação progressista, não. É uma parceria. O professor é um mediador entre o problema apresentado, o tema apresentado e as possíveis soluções que possam ser observadas, que podem vir como resultado do processo. É resultado. Isso pode surpreender o próprio professor. E que coisa mais gostosa num processo educacional do que a surpresa para o aluno que está aprendendo, até às vezes sem sentir, e o professor que começa a perceber que o aluno é tão criativo que propõe soluções que nem ele mesmo tinha pensado. Isso é muito legal. Há outras tantas diferenças entre a educação tradicional e a educação progressista. Mas para que isso possa ser enriquecido, eu preciso que você contribua. Como? Com sugestões, com críticas. Registrem vocês no canal, inscrevam-se no canal e vamos dialogar. O importante é a gente estar sempre disposto ao diálogo. Tá bom? Então, vamos até o próximo encontro em Redação, Arte de Escrever. Fui!